Durante essa semana, vamos revisar ângulos, retas e polígonos através de atividades complementares referentes às semanas 4 e 5 do Plano de Estudos Tutorados, volume 3. Questão 1. Observe o campo de futebol ao lado. Retire da imagem algo que dê ideia de ponto. Ponto, nós temos aí o meio de campo. Perto da trave, nós temos os pontinhos de onde se bate o pênalti. Então, esses são elementos que nos dão ideia de ponto. Reta. Todo o contorno feito no campo nos dá ideia de reta. Nós temos também as traves do gol, que nos dá ideia de reta. Plano. O próprio campo nos dá ideia de um plano. E as áreas limitadas por retas, nós temos a área maior, a área menor, todas nos dão ideia de plano. E ângulo, as áreas de escanteio, nos 4 cantinhos do campo, e nós temos aí as áreas onde se bate escanteio, que nos dá a ideia de ângulos. Que figuras geométricas podemos visualizar no campo de futebol? Classifique-as em figuras planas e não planas. Então, figura plana, nós temos vários retângulos. E como figuras não planas, nós temos círculo e semicírculo. Questão 2. Classifique os ângulos a seguir quanto à sua medida. Nós temos um exemplo de ângulo reto, igual a 90 graus. Em amarelo, o ângulo obtuso, maior que 90 graus. E em verde, o ângulo agudo, menor que 90 graus. Questão 3. Associe cada objeto abaixo à ideia de ponto reto ou plano. Um varal bem esticado nos dá a ideia de reta. Uma estrela no céu, ponto. As linhas da folha do seu caderno, reta. A tela do seu celular, plano. Um furo deixado por um prego na parede, ponto. Classifique as retas destacadas em cada figura a seguir em paralelas, concorrentes ou perpendiculares. Na figura 1, nós temos retas perpendiculares, que se cruzam formando o ângulo de 90 graus. Na figura 2, nós temos retas paralelas, que por mais que se prolonguem, não vão se encontrar. Na figura 3, nós temos retas concorrentes, que têm um ponto em comum. Questão 5. Assinale B para verdadeiro ou F para falso. Por 2 pontos distintos passam infinitas retas. Falso. Por 2 pontos passa uma e uma única reta. Letra B. 3 pontos não colineares determinam um único plano. Verdade. Semi-retas são pedaços de retas que têm uma origem e continuam infinitamente em um só sentido. Verdade. Segmentos de retas são pedaços de retas ilimitados nos 2 sentidos. Verdade. As figuras geométricas são formadas por segmentos de reta. Verdade. A bola de futebol, da moldura abaixo, é formada por 3 tipos de polígonos diferentes. Quais são eles? Observando a bola, nós vemos o pentágono, que é o polígono de 5 lados, o hexágono, que é o polígono de 6 lados, né? O pentágono ele está em preto, o hexágono em branco, e o decágono, que são as estrelas, polígonos de 10 lados. Questão 7. Observe os escudos abaixo. Em qual deles temos retângulo? Temos retângulos no escudo de São Paulo e do Flamengo. Trapézio no escudo de Criciúma. Triângulo no escudo de São Paulo. Hexágono no escudo de Campinas. E decágono nas estrelas do escudo de Palmeiras. Questão 8. Classifique os triângulos que aparecem nas figuras abaixo quanto à medida dos lados e dos ângulos. Na primeira figura, nós temos 2 lados de mesma medida, 3 ângulos internos menores que 90 graus. Então, o triângulo é isósceles e acutângulo. Na segunda figura, 3 lados de medidas diferentes e temos todos os triângulos ângulos retos. Então, são triângulos escaleno e retângulo. Na figura 3,
Os lados têm a mesma medida. Os ângulos internos são agudos, menores que 90 graus. Então, temos triângulo equilátero e acutângulo. Na figura 4, dois lados de mesma medida e um ângulo maior que 90 graus. Isósceles e obtusângulo. Questão 9. Classifique os quadriláteros abaixo em quadrado, retângulo, trapézio e losango. Na figura 1, nós temos um trapézio, tem duas bases, né? Dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Na figura 2, um retângulo. Na figura 3, um losango. Na figura 4, um quadrado. Qual a diferença entre um quadrado e um retângulo? Bom, o quadrado tem os quatro lados de mesma medida e o retângulo tem dois pares de lados de mesma medida. Qual a diferença entre um quadrado e um losango? O quadrado tem os quatro ângulos internos retos e o losango pode ter dois ângulos opostos agudos e dois ângulos opostos obtusos. Qual a diferença entre um retângulo e um trapézio? O retângulo tem dois pares de lados paralelos e o trapézio tem apenas um par de lados paralelos. E assim nós encerramos a nossa revisão dos assuntos estudados nas semanas 4 e 5 do Plano de Estudos Tutorados, volume 3.